Bom, pessoal, dando sequência aí no estudo da eletroquímica, agora a gente vai começar a falar sobre a diferença de potencial, tá? Que é a DDP, diferença de potencial. A DDP, ela vai exprimir para você qual é a voltagem dessa pilha, tá? Mas como isso é feito? A gente já viu em aulas anteriores que a gente tem o eletrodo de redução e o eletrodo de oxidação. Então, o eletrodo de redução tem uma tendência a sofrer redução, então ele tem um potencial de redução. O eletrodo de oxidação, ele também vai ter uma tendência a sofrer oxidação, então ele terá o potencial de oxidação. A diferença entre o potencial de oxidação e o potencial de redução é que é conhecida como a DDP, tá? E é expresso em volts, é a voltagem dessa pilha. Então, o primeiro passo para a gente conseguir entender essa voltagem da pilha, a gente tem que entender como foram definidos os potenciais de redução dos elementos. E aí nós temos o seguinte, não tem como você ter um valor absoluto e nem definir o valor exato de cada elemento químico, qual é o seu potencial. Então, isso foi feito através de um aparelho, que é o voltímetro, tá? E usado um eletrodo por convenção, considerado o eletrodo padrão, que era o eletrodo do hidrogênio. Porque a gente já viu que substância simples geralmente tem calor igual a zero. Então, o que foi feito? Montava-se uma pilha, um polo era o hidrogênio, no outro polo era o eletrodo que você queria investigar. Ligava-se o voltímetro nessa pilha, em vez de você ligar uma lâmpada, você ligava o voltímetro, que é um aparelhinho que mede, né, essa diferença entre os potenciais, e o valor que acusava no voltímetro pertencia ao segundo elemento, uma vez que o hidrogênio era sempre zero. Então, se um eletrodo era zero, que era o do hidrogênio, o valor que o voltímetro iria oscilar seria exatamente pertencente ao outro elemento. E assim construiu-se uma tabela de potenciais padrão de redução. No livro de vocês tem uma tabela gigantesca com inúmeros metais mostrando o potencial padrão de redução de cada uma delas. Eu vou mostrar agora aqui alguns potenciais padrões de redução para vocês. Então, olha lá. Eu tenho aqui o potencial padrão do hidrogênio, 0, tá vendo? Quando eu montava a pilha com um eletrodo de hidrogênio e cobre, o voltímetro acusava mais 0,34 volts. Isso quer dizer que, como o hidrogênio era zero, essa voltagem pertencia a quem? Ao eletrodo de cobre. Já quando eu montava uma pilha de hidrogênio e prata, o voltímetro acusa mais 0,80 volts. Então, o potencial da prata é mais 0,80 volts. Numa pilha, por exemplo, montada com hidrogênio e ferro, o ferro acusava no voltímetro menos 0,44 volts. Então, esse é o potencial padrão de redução do ferro. Na pilha de zinco, por exemplo, né, no eletrodo de zinco, o potencial padrão do zinco é menos 0,76. Esses valores, eles sempre são dados, são tabelados e você tem acesso a essa tabela. Calcular DDP tem a ver não com você saber essa tabela, mas como utilizar esses dados para calcular a voltagem da sua pilha, tá? Então, algumas considerações. A primeira coisa, a pilha é um processo espontâneo. Se ela é um processo espontâneo, é um processo que a reação química vai gerar energia. Então, isso significa que a sua DDP tem que dar um valor positivo. Então, o cálculo da DDP sempre tem que dar um resultado positivo, tá? Porque a pilha é espontânea. Quando nós estávamos estudando pilha, vocês começaram a fazer algumas perguntas para mim. Professora, por que é o cobre que vai oxidar e é o zinco, né? O cobre vai reduzir, o zinco vai oxidar. Como que se define isso? A princípio, eu falei para vocês avaliarem o fluxo de elétrons que aparecia no desenho. Só que você consegue definir quem vai oxidar e quem vai reduzir, mesmo se você não tiver a representação da pilha, se você não tiver o fluxo de elétrons. Como é que você vai definir isso? Você vai definir isso através da tabela. Essa tabela aqui são potenciais, sempre, tá? Por convenção, as tabelas sempre vai exprimir os potenciais de redução.
Então, nós sabemos que o elemento que reduz é aquele elemento que vai receber o elétron. Então, desde lá do primeiro ano, quando nós estamos falando de ligação iônica, eu sempre explico para vocês o seguinte: nenhum elemento doa elétrons. O elétron é tomado dele, tá? Então, vamos analisar aqui essa pilha de zinco e de cobre. O potencial de redução do cobre é 0,34. O potencial de redução do zinco é menos 0,76. O que significa isso? Entre esses dois metais, o cobre tem um potencial de redução maior que o do zinco. Ou seja, o cobre é mais forte. Entre zinco e cobre, o cobre vai tomar os elétrons do zinco. Então, o cobre irá reduzir e, para isso, ele força o zinco a oxidar. E eu vejo isso pelas diferenças de potenciais. Já se fosse uma pilha de prata e cobre, o que ia acontecer? O potencial da prata é maior que o do cobre. Então, quem iria reduzir seria a prata e ia forçar o cobre a oxidar. Então, na verdade, quem vai reduzir ou quem vai oxidar numa pilha vai depender da natureza dos metais. Aquele metal que tiver o maior potencial é o mais forte, ele reduz e automaticamente ele é um agente oxidante, ele força o outro metal a oxidar. Então, na nossa pilha aqui, no nosso exemplo de zinco e cobre, o cobre é mais forte que o zinco. Então, o cobre vai reduzir e o zinco vai oxidar. Então, a equação do cobre eu vou manter, porque ele vai reduzir, ele vai sair de 2 para 0. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou deixar a equação do cobre 2+, com 2 elétrons, se transformando em cobre 0. E vou manter o valor do potencial para o cobre, ok? Já o zinco, na nossa pilha, ele vai ter que oxidar. E o que é oxidar? É aumentar o NOx. Ele vai sair de 0 e vai passar para 2. Então, essa reação para o zinco, como aqui eu estou mostrando a redução e ele vai ser forçado a oxidar, essa reação ela vai ser invertida. Então, eu vou ter zinco 0 se transformando em zinco 2+, mais 2 elétrons. Se eu fui obrigada a inverter a minha reação, eu tenho que inverter o sinal do meu potencial. O meu potencial, que era menos 0,76, ele passa agora para mais 0,76. Vou puxar aqui a global, corto os elétrons, então eu vou ter essa pilha que vai ser zinco 0, cobre 2+, se transformando em cobre 0 e zinco 2+. E qual vai ser a DDP dessa pilha? Agora é só fazer a regra de sinal. Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. A DDP dessa pilha vai ser 1,10 volts. Você conseguiu calcular a voltagem da pilha. Vamos ver mais um exemplo. Olha lá. E se essa pilha que nós formos montar for uma pilha de prata e zinco? Bom, eu vou ter que avaliar os potenciais. O potencial da prata é mais 0,80. O potencial do zinco é menos 0,76. Quem tem o maior potencial? O maior potencial é o da prata. Então, a prata vai reduzir. A equação da prata eu vou manter. Ela vai reduzir. Vou manter o valor da prata. E o zinco, se a prata vai reduzir, ela vai forçar o zinco a oxidar. Então, o zinco eu vou ter que inverter, eu vou ter que fazer a oxidação do zinco, ó. Zinco 0 se transformando em zinco 2+, mais 2 elétrons, tá? A prata reduziu, o zinco oxidou. Se eu tive que inverter a equação do zinco, eu vou inverter o sinal para o zinco.
E agora? Na hora de você puxar a equação global, a gente tem uma diferença nos elétrons. Então, eu tenho que balancear essa pilha. Vou multiplicar a linha de cima por 2. 2 na prata, 2 elétrons, 2 na prata. O valor, não, pessoal. Porque ali não é volts por mol, tá? É volts. Então, o valor não vou multiplicar. Cortei os elétrons. Puxei a minha equação global dessa pilha. Cn2+. E agora eu vou calcular a DDP dessa pilha. Então, regra de sinal, sinais iguais, eu vou somar e manter o mesmo sinal. Essa pilha vai ter uma DDP de 1,56 volts, tá? Vamos ver agora uma pilha de ferro e de zinco, como que vai ser? Bom, se eu tivesse aqui uma pilha de ferro e de zinco, mesmo princípio, aquele que tiver o maior potencial vai reduzir. O potencial do ferro é menos 0,44. O potencial do zinco é menos 0,76. Quem tem o maior potencial? Cuidado! Estamos trabalhando com dois números negativos. Em números negativos, vocês sabem que quanto menor o número, maior o seu valor. Então, cuidado com isso. Menos 0,44 é maior do que menos 0,76. Então, o ferro vai reduzir. Ele vai continuar do jeito que tá, ele vai reduzir, vai sair de ferro 2 para ferro 0, vou manter o potencial dele. E o zinco vai oxidar, então a do zinco será invertida, ele vai oxidar, vai sair de zinco 0 para zinco 2. Se eu invertir a equação do zinco, eu tenho que inverter o sinal do zinco, ok? Aqui o número de elétrons já é igual, então eu corto os elétrons. Puxar a equação global aqui. E vou calcular a DDP dessa pilha. E agora o que eu tenho? Sinais diferentes. Em sinais diferentes, a regra matemática diz subtrai e mantém um sinal do maior. Então, vai ser mais 0,32 volts. Calculei aí a DDP desta pilha. E para a gente fechar essa parte da DDP, eu quero falar um pouquinho sobre metal de sacrifício, tá? O que são os metais de sacrifício? Essa é uma área, hoje, dentro da eletroquímica, uma área extremamente lucrativa, tá? Onde a gente tem a eletrodeposição de alguns metais em sacrifício do outro. O que significa isso? Você já parou para pensar que um navio geralmente é feito de aço e a base do aço é o ferro, né? Ferro, a gente sabe que deixou o ferro pelas intempéries, ele oxida. Então você imagina o casco de um navio feito lá de ferro, tá? Em contato direto com água, sal e oxigênio. Gente, se você deixar o portão da sua casa, acabou de chegar da serralheria, você instalar o portão lá na sua casa, não passar tinta, não fizer nada, o que é que vai acontecer com o portão da sua casa ao longo do tempo? Só com a umidade do ar. Então, a maioria dos metais, o oxigênio, ele realmente é um poderoso oxidante. Ele oxida muito fácil, né? Por isso que chama oxidação, vem lá do oxigênio também. Então, o oxigênio do ar aliado à umidade, ele vai favorecer a oxidação dos metais. Então, imagina, volta lá no casco do navio, esse navio que tá ligado, tá diretamente na água, tá? Ainda tem o sal que potencializa essa reação. Em muito pouco tempo, o casco do navio ia começar a sofrer a oxidação. A gente já viu que a oxidação tem a corrosão, lembra da corrosão das placas? Ia começar a formar buracos e o navio ia afundar. Por que isso não acontece? Nós vamos usar metais de sacrifício. O que são metais de sacrifício? Lembra que quando você tem dois metais, aquele que tem o maior redução, maior potencial, reduz e o outro oxida. Então, num navio, por exemplo, eu posso fazer uma coisa muito simples, olha só.
Eu posso pegar aqui, se você for ver, ó, eu tenho o ferro, o zinco e o estanho, tá? Então, eu sei, o meu navio é feito de ferro. Só que eu sei que o zinco, ele tem um potencial menor do que o do ferro. Então, o que eu posso fazer? Eu posso revestir, colocar uma camada no meu casco do navio de zinco. Fazer o que a gente chama de zincagem, tá? O que é essa zincagem? Eu vou revestir o casco do navio, que é ferro, com zinco. O zinco, ele tem um potencial menor do que o do ferro. Então, na hora da oxidação, o zinco vai oxidar primeiro. Então, ele é um metal de sacrifício. Ele vai se sacrificar para que o ferro não sofra a oxidação. Isso é uma coisa comum que a gente faz. Por exemplo, vamos lá no exemplo do portão. O portão chegou, tá? Primeiro que ele não vem da serralheria em ferro puro. Quando ele já chega pintado de uma tinta meio alaranjada que se chama zarcão. Naquela tinta você tem uma grande quantidade de zinco, já é uma pequena zincagem, que ele vai fazer o quê? Vai proteger, porque na hora da oxidação, o zinco tem um potencial menor que o do ferro. Então, o zinco vai oxidar e vai proteger o ferro. O zinco vai se desgastar e o ferro vai ficar protegido, tá? Esses são os metais de sacrifício. Muito, muito utilizado nas indústrias, né? Por exemplo, aqui eu também coloquei um eletrodo a mais, que é o eletrodo do estanho, tá? Nas latinhas de ferro, nos alimentos que são enlatados, né? A lata é de ferro, só que aquela lata, ela é revestida com estanho, tá? E aí, o que acontece? O estanho, ó, ele tem um potencial menor que o do ferro. Então, se tiver que enferrujar, né? Ó a palavra que a gente já usa, enferrujar. Não vai ser o ferro que vai sofrer a oxidação. Quem vai sofrer a oxidação vai ser o estanho no lugar do ferro. Então, o estanho aqui funciona como metal de sacrifício, tá? Eu vou colocar um texto para vocês que vai ter um pouco mais de informação sobre esses metais de sacrifício, mas sempre para vocês entenderem que esse metal de sacrifício, ele é baseado o quê? No potencial de redução e de oxidação. Se você quer proteger um metal, você reveste ele com outro metal que tem um potencial menor que o dele. Ele se oxida primeiro e protege aquele metal que você precisa, que seria o metal mais nobre aí na sua reação. Beleza? Vamos para os exercícios de DTP e também sobre metais de sacrifício para a gente entender um pouquinho mais da funcionalidade desse diferença de potencial na química e no nosso cotidiano e na indústria.